Olá, meu nome é Eduardo Rego, eu sou hematologista em São Paulo e eu estou falando para vocês aqui de San Diego, do Congresso Americano, da Sociedade Americana de Hematologia. E eu vou fazer alguns breves comentários sobre o que eu achei de interessante aqui sobre leucemia mieloide aguda e dentro das leucemias mieloides agudas, o subtipo da leucemia promielocítica aguda. Então, começando de uma maneira mais geral, em relação ao acompanhamento do tratamento da leucemia mieloide aguda, foram apresentados alguns estudos aqui que estão solidificando a importância da gente avaliar em vários momentos a presença das células leucêmicas. Isso, de modo geral, é chamado de técnicas de detecção de doença residual ou doença residual mensurável, DRM. E a gente tem alguns alvos já bem validados. Então, o que são alvos? São alterações genéticas presentes nas células leucêmicas e que depois você fica acompanhando se elas desaparecem depois do tratamento. A alteração genética que mais se presta a esse tipo de monitoramento são as mutações no gene NPM1. E hoje está bem claro que se o paciente faz o tratamento para leucemia mieloide aguda e persiste a mutação após 2 ciclos desse tratamento, lembrando que normalmente nós estamos falando de tratamentos que vão de 4 a 5 ciclos no total, esse paciente deve sim ser encaminhado para um reforço, para uma intensificação do tratamento. Aqui no Oeste, mostraram que esse grupo NPM1 mutado ele não é homogêneo, então não adianta ter só a avaliação do NPM1, ou melhor dizendo, essa avaliação do NPM1 pode ser melhor refinada de acordo com algumas outras mutações concomitantes. Bom, então, além dessa solidificação da detecção da doença residual mensurável, LMA, a gente teve também alguns resultados de estudos de fase 2 com uma nova classe de medicamentos que se chamam os inibidores do menin ou da menina, que é uma proteína que está associada a uma outra proteína que muitas vezes está alterada na leucemia mieloide aguda. Essa alteração genética e proteica é do KMT2A, é um grupo de leucemia mieloide aguda, de um prognóstico desfavorável, que nós não tínhamos nenhuma droga adicional a ser tratada, a gente trata esses casos basicamente com quimioterapia associada ao transplante, e agora os resultados nesses primeiros estudos aí de fase 2 mostraram uma taxa de remissão, ou seja, de desaparecimento das células leucêmicas e recuperação da formação do sangue normal, muito boas, na faixa dos 70%, e em particular, quando esses inibidores do menin estão combinados a azacitidina com venetoclax. Então parece que os estudos de fase 3 serão desenvolvidos com esquemas de triplo tratamento para pacientes com leucemia mieloide aguda com mutação do KMT2A, que é um grupo, então, tradicionalmente de mau prognóstico. Vale a observação aqui de que os pacientes com LMA com mutação do NPM1 também parecem responder bem aos inibidores de menina, também dentro dessa possível uso de um tratamento tríplice. Por último, falar um pouquinho de leucemia promielocítica aguda. Nós tivemos aqui a apresentação do estudo da fertilidade de pacientes que foram tratados para a leucemia promielocítica aguda com trióxido de arsênico e atra. Na verdade, a gente não tinha muita noção a respeito do que aconteceria com a fertilidade desses pacientes. E houve a apresentação, então, de um pôster analisando, então, 60 pacientes tratados com esse esquema sem quimioterapia, e 30 homens e 30 mulheres, e foram detectadas 12 gestações normais para as quais não foi necessário nenhum estímulo, nenhuma fertilização in vitro, nenhum estímulo hormonal a mais. Isso então demonstra a segurança dos tratamentos baseados em atra e trióxido de arsênico para a fertilidade humana. Naturalmente é um número ainda pequeno, são 60 pacientes, é uma doença relativamente rara, mas isso de certa forma traz uma mensagem
de segurança para os homens e mulheres que tiveram leucemia promielocítica aguda ou que estão tratando para a leucemia promielocítica aguda com esquemas baseados em arsênico e atra, quanto à questão da fertilidade. Eu espero que essas mensagens tenham sido úteis para vocês e agora aguardamos a publicação dos textos completos desses estudos que eu mencionei. Muito obrigado.